No final do ano de 2025, data desse vídeo, a economia brasileira se encontra em um bom momento. Apesar da taxa de juros alta, o Brasil cresce de forma constante, a taxa de desemprego é a menor da história e a inflação parece estar sob o controle. Mas se esse cenário todo se apresenta como positivo, por que temos a sensação de que as coisas estão mais caras? Por que, apesar dos índices demonstrarem que a renda está crescendo acima do aumento dos preços, ainda achamos que estamos pagando mais caro pelas coisas? Será que isso é apenas um achismo? Ou o efeito de um fenômeno que acontece com cada vez mais frequência e que nos acostumamos sem reclamar? Hoje você vai entender o que é o fenômeno da reduflação e como isso impacta no seu consumo, como esse fenômeno está acontecendo globalmente e como os países podem se proteger desse movimento. Reduflação é quando a embalagem encolhe, mas o preço no caixa não cai na mesma proporção. Na prática, o preço por grama, litro ou unidade sobe sem que o rótulo mostre um reajuste direto. Não é inflação no sentido clássico, que é a alta generalizada dos preços. A reduflação é um modo de repassar custos sem alterar o número visível no caixa. E existem algumas formas como isso acontece. O downsizing físico, quando há uma troca do produto por uma embalagem menor ou com menos conteúdo. A contagem menor em pacotes, ou seja, menos unidades pelo mesmo preço. A reformulação com rendimento menor. Exemplo, o produto rende menos por uso. E o multipack enganoso. Pack econômico, com unidades discretamente menores que as individuais. Você já deve ter observado esse fenômeno. O pacote de bolacha que diminuiu de tamanho, o chocolate que agora não parece tão grande, ou as porções de lanche que você pede na rede fast food que parecem diminuir de tamanho. Vamos pegar um exemplo concreto de um item bastante popular no Brasil: chocolate. Um dos mais famosos do Brasil, sem dúvida, é o chocolate Bis. A caixa com várias unidades que as pessoas consomem sem parar é das mais famosas do Brasil. E se sua popularidade se mantém constante ao longo dos anos, o mesmo não podemos falar de seu tamanho. Como referência, vamos pegar o ano de 1995, 30 anos atrás para a nossa comparação. Em 1995, o preço de uma caixa de bis era de 0,79 centavos, como mostra esse comercial. Em 2025, a caixa pode ser encontrada por R$ 6,99 nos principais mercados. Comparando os preços, notamos que no período de 30 anos, a caixa de bis teve um aumento de 785%. Agora vamos mudar nossa análise e vamos analisar o preço do bis não por caixa. Vamos analisar o preço do bis por grama. Em 1995, a caixa de bis vinha com 150 gramas, ou seja, o consumidor pagava por grama a metade de 1 centavo. Já em 2025, a caixa de bis vem com 100 gramas e o consumidor paga aproximadamente 7 centavos por grama. Esse aumento em termos percentuais foi de 1.228%. Ou seja, o aumento que vimos por caixa foi na verdade quase a metade do aumento real quando observamos por grama. A população então está pagando mais caro por menos chocolate. E a maioria nem percebeu. Um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, estimou que a reduflação diminuiu o poder de compra dos consumidores brasileiros em quase 4% e mapeou um universo amplo de itens afetados. E isso não acontece apenas com chocolates. Reportagens com base no levantamento citam 24.570 produtos identificados como tendo passado por reduflação apenas em 2023. Os setores mais citados incluem alimentos, chocolates, biscoitos, azeite, higiene e limpeza. Além da reduflação, um outro fenômeno se observa, o skimpflation, que é quando empresas reduzem a qualidade de um produto ou serviço para cortar custos, sem alterar o preço pago pelo consumidor. É uma outra forma de inflação invisível, que pode se manifestar pela diminuição de ingredientes, corte de serviços extras ou redução da qualidade de materiais. Você já deve ter visto isso. O doce que agora é sabor chocolate, e não mais chocolate de verdade. A mistura láctea que substituiu o creme de leite, até mesmo a casquinha do McDonald's, é afetada, não sendo mais um sorvete, mas sim uma sobremesa com bebida láctea. Novamente, o consumidor paga a mais por um produto a menos. Agora não mais em quantidade, mas em qualidade. Se este vídeo está te ajudando a enxergar a reduflação no dia a dia, curte agora e comenta qual produto você viu encolher. Sua experiência ajuda outras pessoas a não caírem no mesmo. Aproveite e se inscreva para receber os próximos conteúdos.
E isso não ocorre apenas no Brasil. No Reino Unido, o Office for National Statistics, ONS, identificou 206 produtos que encolheram entre 2015 e 2017, com maior concentração em alimentos e higiene. Nos Estados Unidos, estudo apresentado na Associação de Economia Agrícola e Aplicada, AEA, estimou queda média de 7,24% no tamanho de alimentos embalados entre 2012 e 2021. Fabricantes recorrem a isso quando os custos sobem, matérias-primas, logística, energia, e há receio de reação negativa a um aumento visível de preço. Órgãos de defesa do consumidor costumam classificar o fenômeno como uma forma indireta de reajuste que exige transparência clara ao comprador. No Canadá, a Statistics Canada explica metodologicamente como o CPI trata a reduflação e publicou um relatório recente estimando que, entre 2021 e 2023, 29,6% dos itens elegíveis de supermercado tiveram reduflação, com maior incidência em marcas líderes, um retrato quantitativo recente do fenômeno. Se o fenômeno é real, o que pode ser feito para o consumidor continuar a não ser prejudicado? Algumas ações já começam a ser feitas. Na França, desde 1º de julho de 2024, supermercados devem exibir, por 2 meses, um aviso na própria gôndola, quando um produto diminui de tamanho sem queda proporcional de preço, medida direcionada especialmente a lojas de maior porte. A Coreia do Sul, por sua vez, passou a classificar a reduflação não informada como prática desleal sujeita à multa e determinou a colocação de etiquetas temporárias quando a mudança elevar o preço por unidade. No Reino Unido, a autoridade de concorrência vem reforçando a padronização do unit pricing, o preço por unidade de medida, como libras por 100 gramas, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce, para que reduções de conteúdo fiquem evidentes na comparação. Na União Europeia, a Diretiva de Indicação de Preços já obriga a exposição do preço por unidade no varejo, e atualizações recentes fortaleceram a clareza de ofertas e práticas de precificação. Nos Estados Unidos, embora não exista um aviso específico de reduflação em nível federal, a combinação de regras de rotulagem e conteúdo líquido garante que a quantidade declarada seja precisa e mensurável, enquanto legislações estaduais e boas práticas de varejo promovem a divulgação do preço por unidade. Em comum, todas essas abordagens não proíbem reduzir a gramatura, mas exigem que a mudança seja clara e comparável, permitindo ao consumidor perceber o aumento efetivo do preço por unidade. O Brasil começa a dar passos em direção a combater tal prática. No Brasil, a proteção contra a reduflação combina dever de informação clara com fiscalização. A base é o Código de Defesa do Consumidor, que garante ao público informação adequada e clara sobre quantidade e preço, coibindo métodos desleais e publicidade enganosa. Em rotulagem específica, a Portaria no 392 de 2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, obriga que toda mudança de quantidade seja avisada na frente do rótulo, com destaque e antes-depois, por no mínimo 6 meses, inclusive no e-commerce. A política de afixação de preços também reforça a transparência. A Lei 10.962 de 2004 exige correção, clareza, ostensividade e legibilidade das informações de preço no varejo, o que facilita a comparação por unidade de medida. No plano legislativo, o Senado Federal aprovou em 10 de setembro de 2025 um projeto que amplia o aviso obrigatório por até 2 anos, quando a redução superar 10%. O texto segue para a Câmara, endurecendo as regras atuais. Estados e municípios atuam via PROCONs, com ações educativas e de fiscalização como, por exemplo, campanhas, orientações e operações focadas em mesma embalagem, menor conteúdo, além de canais de denúncias para consumidores. Em conjunto, essas medidas não proíbem a redução de gramatura, mas exigem transparência ostensiva para que o consumidor identifique o aumento do preço por unidade e decida com informação. No fim das contas, reduflação não é um detalhe técnico, é o preço real da sua vida cotidiana. Cada grama a menos, cada mililitro escondido, cada nova embalagem que some com conteúdo é um pedacinho do seu poder de compra indo embora sem alarde. A boa notícia? Informação derruba truques. Quando você olha o preço por unidade, lê o antes e depois no rótulo e compara sem pressa, a matemática volta a jogar do seu lado. Não dá para terceirizar 100% da vigilância, mas dá para transformar hábito em proteção. Comparar por 100 gramas ou por litro, desconfiar de embalagem econômica sem números claros, denunciar ao PROCON quando a informação não estiver visível e premiar marcas e lojas transparentes com o seu dinheiro. É assim que a gente empurra o mercado para práticas mais honestas, pelo bolso e pela voz. Se a economia vai bem, seu carrinho precisa acompanhar.
Transparência não é luxo. É condição para que crescimento e renda virem comida no prato, higiene no armário e escolha de verdade nas prateleiras. Quanto mais gente souber medir o valor do que compra, menor o espaço para truques. Se este conteúdo te ajudou, curte, compartilha com aquele amigo que adora promoção imperdível e ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E conta pra gente nos comentários. Qual foi o caso mais absurdo de reduflação que você percebeu e como descobriu? Vamos montar um mural de exemplos reais. Muito obrigado e nos vemos no próximo GeoFatos Brasil.